Olá, participante! Bem-vindo ao Panorama Funpresp. Eu sou a Rafaela Rodrigues e estou aqui com o Anselmo Oliveira. Nós somos técnicos da Gerência de Análise, Pesquisa e Planejamento, que faz parte da Diretoria de Investimento da Funpresp. Olá, participante. Obrigado por nos acompanhar em mais um Panorama Funpresp. Rafaela, conte para o nosso participante sobre a rentabilidade da nossa carteira esse mês. Então, Anselmo, comunicando ao nosso participante, esse mês de janeiro nós tivemos uma flutuação na nossa carteira de investimento. Ela registrou um resultado levemente negativo de 0,08%, um pouco abaixo do nosso índice de referência. No entanto, em 12 meses, quando olhamos para o horizonte de 12 meses, nós estamos com um resultado positivo de 13,70%, que é acima do nosso índice de referência, que é IPCA mais 4%. É muito importante ressaltar que sempre o nosso horizonte é o horizonte de longo prazo. E tendo em vista, desde o início da nossa carteira, todos os nossos resultados estão acima dos principais índices do mercado, como CDI, Ibovespa e poupança. Mas, Anselmo, você que trabalha na área, nos conte o que impactou a nossa carteira. Esse mês, essa rentabilidade marginal negativa foi afetada pela rentabilidade do Ibovespa, que caiu mais de 4%, e pela rentabilidade do IMAB 5+, que é o índice de referência dos títulos atrelados à inflação de longo prazo, que também foi negativa no mês. No entanto, essas oscilações de mercado acabam também abrindo oportunidades para que a fundação possa comparativos com rendimentos no longo prazo melhores. Então, Anselmo, a gente pode concluir e dizer para os nossos participantes que essas flutuações elas são saudáveis? Elas são normais no mercado. E em algum momento nós teremos boas oportunidades com elas também. É importante também falarmos um pouco para o participante sobre o cenário. Você poderia trazer para nós um pouco do cenário doméstico? Sim, Anselmo, é fundamental a gente entender o que aconteceu no cenário. Então, o IPCA no mês de janeiro, ele registrou um aumento de 0,42%, que é uma marca maior do que as expectativas internas da fundação e também maior do que a expectativa do mercado. O que mais contribuiu para esse aumento no IPCA foram alimentos e bebidas, seguido de saúde e cuidados pessoais. Por outro lado, Anselmo, o IPCA acumulado nos últimos 12 meses registrou um índice de 4,51%. Ele ficou acima da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional para o ano de 2024. Na última reunião do Copom, realizada no final de janeiro, decidiu-se reduzir a taxa básica de juros em 0,5%, ficando em 11,25%. A expectativa para a próxima reunião é uma redução de mais 0,5%, mantendo um cenário mais conservador. Rafaela, e sobre o crescimento da economia brasileira em 2023? A gente já tem algum número? Saíram dados preliminares do PIB e registramos um crescimento de 2,96% para o ano de 2023. Ainda são dados preliminares e para o ano de 2024 a expectativa é que a economia cresça um pouco menos. Eu sei que você entende bastante de economia internacional. Nos conte um pouco mais sobre o cenário e a maior economia do mundo. Com relação aos Estados Unidos, o desempenho da economia americana em 2023 foi bem mais robusto do que era esperado no início do ano pelas principais agências internacionais. No entanto, tanto o FMI quanto o Banco Mundial chamam a atenção e esperam que a economia cresça menos em 2024 do que foi em 2023. Já com relação ao índice de preços da economia americana, houve um aumento nos 12 meses encerrados em dezembro, maior do que era esperado pelos economistas de mercado. No entanto, se excluirmos os itens mais voláteis, como energia e alimentos, o núcleo da inflação ele apresentou uma tendência de queda no último mês do ano. Já com esses dados em mãos,
o Banco Central americano, na reunião de janeiro, indicou que as taxas de juros atingiram o seu ponto máximo e as mantiveram na mesma faixa. É importante chamar a atenção que no final de 2023, os economistas de mercado, eles acreditavam já que a taxa de juros americana poderia diminuir no primeiro trimestre do ano, na reunião de março. No entanto, como os dados da atividade do emprego vieram muito fortes em janeiro, essa expectativa de redução das taxas de juros americanas pelo mercado ficou para o final do primeiro semestre do ano. Perfeito, Anselmo. A economia americana sempre surpreendendo. E nos fale um pouquinho sobre o cenário da Europa. Na zona do euro, o crescimento foi menor do que era esperado no início do ano, principalmente pelos preços da energia que afetaram o consumo e a atividade industrial no primeiro semestre. Para 2024, o Banco Mundial e o FMI esperam uma melhora marginal nesse crescimento, em comparação a 2023. É importante ressaltar que, com relação à inflação, que houve alta em dezembro, para janeiro, os dados preliminares mostram que ela deve ficar em 2,8%. Também na reunião de janeiro, o Banco Central Europeu indicou que as taxas de juros permanecerão inalteradas por enquanto, porque eles vislumbram uma pressão inflacionária interna, sobretudo ainda decorrente dos salários. Perfeito, Anselmo. Obrigada. E nos conte mais um pouquinho sobre a economia do nosso maior parceiro comercial, a China. Com relação à China, os dados preliminares também indicam um crescimento de 5,2% em 2023, que veio um pouco acima da meta do governo. No entanto, existem ainda muitas preocupações dos analistas de mercado com relação à crise do mercado imobiliário chinês, algum risco de deflação e com o arrefecimento da economia mundial que pode afetar a demanda chinesa. Para concluir, vamos falar um pouco da estratégia realizada em janeiro pela Fundação? Anselmo, diante desse cenário que nós acabamos de comentar, a opção da Fundação foi investir em ativos indexados à inflação, em especial no curto e médio prazo. Acrescentando, a expectativa do mercado é que a economia global tenha um pouso suave, em especial a economia americana. Consequência dessa expectativa, a bolsa americana ela se valorizou e o dólar também. Nós aproveitamos para realizar a venda de parte de alguns ativos atrelados à bolsa americana e realizamos alguns lucros. Anselmo, desde o ano passado, nós iniciamos alocações em renda fixa no exterior e ouro. Você poderia nos comentar como tem sido o monitoramento desses ativos? Em janeiro, nós não fizemos aportes nesses dois ativos, em razão principalmente do preço e também da valorização do dólar em relação ao real. No entanto, nós continuamos monitorando esses mercados continuamente em busca de fazer os aportes necessários para atingir a meta de alocação objetivo da política de investimento da Fundação. Então é isso, Anselmo. Muito obrigada pela sua contribuição. Nós agradecemos a todos que estão nos acompanhando e o Anselmo tem um recado final para nós. Muito obrigado, participante, por ter nos acompanhado em mais um Panorama Funpresp. Gostaria de convidá-los também para acompanhar nossas redes sociais, o site no qual divulgamos o radar de investimento e todas as informações sobre a rentabilidade da sua carteira mensalmente. Também gostaria de convidá-los a consultar a política de investimento da Fundação para o ano 2024-2028, no qual está estabelecida a estratégia de investimentos de médio prazo da Fundação e, além disso, acompanhe no site, nas redes sociais e todo mês o Panorama Funpresp. Obrigado e até mais!